ter um choque de realidade para trazer para esse momento presente é fundamental para que você comece a construir a realidade dos seus sonhos. E situar dessa verdade é fundamental para a gente chegar em qualquer objetivo. Não sei se você, durante essa pandemia, principalmente no período de confinamento, você ia na geladeira, abria procurando um trem diferente. Eu não sou mineiro, mas a gente é primo, é goiano. Você vai na geladeira, abre a geladeira procurando um trem diferente. Aí você abre, fecha, e você não consegue encontrar exatamente aquilo que você está procurando. Só que você faz isso repetidas vezes, como se em alguma delas fosse aparecer algo que você realmente quer. A mesma coisa acontece quando você sai de casa com o seu boy, com a sua namorada, com o seu namorado, falando: "Oi, amor, vamos comer um negócio diferente hoje? Vamos comer um trem diferente hoje? Estou querendo comer um negócio diferente?" Aí normalmente você sai, você dá voltas, e normalmente para no mesmo lugar de sempre. Por que isso acontece? Porque você não tem foco, você não sabe exatamente o que você quer. E quando você não sabe o que você quer, a sua vida ela funciona muito parecido com essa metáfora. Você vai dando voltas, e você não para no mesmo lugar que você sempre comeu, no mesmo lugar que você está acostumado. Mas se você sai de casa falando: "Hoje eu quero comer comida japonesa", então você sabe exatamente onde oferece comida japonesa. Se você sai falando: "Eu quero comer churrasco", você sabe onde exatamente comer churrasco. Então, ter clareza do que quer é algo que vai te diferenciar dos 99% das pessoas que não sabem o que querem. Outra coisa que você vai aprender durante essa live é o porquê você procrastina. Existe um motivo pelo qual você deixa sempre para depois as coisas, ou você não conclui aquilo que precisa ser concluído para você dar o próximo passo. E o último passo é como obter um foco, um hiperfoco para você começar e terminar tudo. Você eliminar de uma vez por todas aquela história de que a minha vida ou a sua vida é um livro de obras inacabadas. Ou seja, eu começo tantas coisas e nunca termino nada. E isso eu garanto para você que até o final desse desafio são benefícios, são coisas que você vai perceber acontecendo durante a sua vida, durante esses 21 dias, essa transformação na sua mudança de mentalidade e que vai reverberar na sua atitude e no seu comportamento, ok? Então, olha só, o que eu falar sobre avião, né? Você é um avião que nasceu para ficar no chão. Existe uma metáfora que eu conto, que é a metáfora do gigante. Essa história ela funciona mais ou menos assim. Existia uma terra de gigantes e um belo dia um ser abriu os olhos e ao abrir os olhos ele contemplou um lugar totalmente estranho, um lugar totalmente diferente, um lugar que ele não conhecia. E ao abrir os seus olhos, além de perceber um lugar totalmente diferente, ele percebeu que naquela terra que ele havia acordado, ele estava numa terra de gigantes. Pois ele começou a ver pessoas tão altas, homens, mulheres, altíssimos. E ele falou: "Estou numa terra de gigantes." E um gigante especificamente, dentro daquele tantos gigantes, acolheu esse ser que acordou ali naquela terra de gigante. E ao acolher, ele começou a dar amor, começou a dar cuidado, ele começou a dar alimentação, ele começou a fazer coisas boas para aquele ser. Até que um dia, aquele gigante que o acolheu, ele deu um grito, sabe? Ele foi muito duro, ele foi muito severo com aquele ser e foi extremamente impactante as palavras, a dureza, o tom, a agressividade das vozes que ele usou com aquele ser ao repreendê-lo. Naquele momento, aquele ser descobriu que para sobreviver numa terra de gigantes era necessário se adaptar ao meio. E ele entendeu que adaptar ao meio nada mais é que era jogar o jogo do meio. Quando ele entendeu que jogar o jogo era se abster da sua opinião, era se abster dos seus desejos, é abster das críticas, é abster dos seus desejos. Quanto mais ele passasse por despercebido naquela terra de gigantes, maior era o tempo de sobrevivência dele naquele lugar. Passado um tempo, aquele ser cresceu, se tornou um gigante e a história continuou. Esse ser que apareceu numa terra de gigantes nada mais é que uma criança que acordou
viu tantos gigantes, um deles acolheu, deu amor, deu carinho, até que um dia alguém o criticou, alguém o exortou de uma maneira dura. E ele aprendeu que para sobreviver, ele precisava se anular. E nesse se anular, muitas pessoas começaram a acreditar que o seu propósito de vida, que você até acreditava que você poderia realizar sonhos, que você poderia realizar objetivos, mas na sua vida começou a ser uma vida de desesperança, onde você não acredita mais no seu potencial, você não acredita na sua capacidade de realizar, você não acredita no propósito pelo qual você foi criado. E isso te faz usar quase nada ou muito pouco do seu potencial, da sua capacidade de realização, da sua capacidade de entrega, da sua capacidade de produzir resultados. E quanto mais você acredita nessas verdades que foram estabelecidas pelas outras pessoas e que não é uma verdade pela qual você foi criado, você começa a viver uma vida medíocre. Você começa a ter casamentos, relacionamentos amorosos medíocres, você começa a desfrutar de uma saúde física medíocre, o seu corpo ele está acima do peso, você não goza de energia, você não goza de disposição. Então as pessoas começaram a não acreditar em si mesmas. E quando você deixa de acreditar na sua capacidade, você deixa de acreditar no seu potencial de realização, você começa a se contentar com pouco. Você começa a contentar com a migalha. Você começa a se contentar com aquilo que resta, com aquilo que sobra. E você começa a viver uma vida tão contente com essa sobra, que você olha para os lados, você olha para os seus amigos, você olha para os seus pais, você olha para a sua família, você olha para os colegas de trabalho, você olha para os amigos de happy hour, e você começa a perceber que a condição que você está vivendo de mediocridade, ela é comum a quase todas as pessoas do seu meio. E essa condição de mediocridade te faz desenvolver um senso de normalidade. Você começa a achar que para que se descontentar? Para que buscar coisas melhores? Isso não é uma coisa só minha. Isso é um sentimento que eu não posso me permitir viver descontente. Eu não posso me permitir querer algo mais. Isso é luxúria, isso é loucura da minha cabeça. Porque se eu olho para os meus parentes, se eu olho para os meus amigos, se eu olho para os irmãos da igreja, todo mundo está vivendo uma vida razoável. Uma vida mais ou menos. E você começa a entrar dentro desse eixo da normalidade. E essa normalidade que eu estou te dizendo é uma zona de conforto. Uma zona de conforto que você se coloca para não existir confronto, para não existir desgaste, para não existir conversas duras, para não tomar decisões, para você não ter que dizer não, para você não ter que recomeçar. E quanto mais você resiste a necessidade de querer buscar coisas novas, de querer viver uma vida que vale a pena, você acaba se contentando com a migalha. Porque a migalha, ela te sustenta. A migalha ela te mantém em pé. A migalha garante o que vestir, te garante o que comer. Sabe quantas pessoas estão vivendo numa condição robótica, vivendo uma condição de zumbi, uma vida morta, sem expectativa, sem esperança, sem um desejo ou uma capacidade de enxergar um futuro muito melhor do que aquela que ela está vivendo. Porque ela simplesmente se encaixou dentro de uma zona de normalidade, onde ela se vê igual a todo mundo. E o todo mundo ser igual se tornou a zona de referência. Ou seja, eu não posso ser melhor, mas eu também não posso ser pior. Então, se eu encaixo na normalidade, está tudo certo. Sabe que estilo de vida é essa? Um estilo de vida nota 3, nota 4, nota 2. E o que você tem feito da sua própria vida hoje é gastar o seu tempo, em vez de investir em você, em vez de buscar um descontentamento com aquilo que você está vivendo, você acaba vivendo uma vida criticando, julgando e apontando defeitos, falhas, coisas que os outros poderiam estar fazendo, coisas que os outros poderiam ser melhor, e você esquece de viver a sua própria vida. E por que você gasta tanto o seu tempo falando dos outros, criticando os outros, aconselhando os outros, dizendo que os outros têm que fazer? Porque você
não se olha, porque você já não acredita mais que você é capaz. Sabe, assumir isso é assumir que você precisa de remédio, é assumir que você precisa de ajuda. Sabe, você é muito bom para falar dos outros, mas você não olha para a sua vida, você não faz uma investigação financeira, afetiva, física, de relacionamentos, para saber como é que você está vivendo. Sabe, é muito fácil apontar o dedo para os outros, aconselhar os outros, porque com os outros você não tem compromisso. E quando você aponta para o outro, você tira a responsabilidade de olhar para si e assumir a mudança que você precisa viver. Então tem muitas pessoas que realmente têm vivido uma vida na mediocridade, porque elas perderam essa coragem, elas perderam a referência de vida abundante, elas perderam a referência de uma vida que vale a pena ser vivida, e ela acaba se contentando com o morno. Sabe, existe uma história de quando você pega um sapo, coloca ele numa panela de água fria, e você liga ali o fogo, e ele começa a esquentar, aquele sapo, ele vai morrer cozido na panela. Sabe por quê? Ele acostumou com a água. Ele viu a água fervendo, viu a água esquentando, e quando ele deu conta, ele já não conseguia mais pular daquela panela. Ele já estava tão morto, tão podre, que ele já não conseguia sair dali. Sabe, talvez você é esse tipo de pessoa. Sabe, existe uma outra metáfora que eu conto no próprio Freedom, porque ele fala do tonel. Sabe aqueles tonéis enormes, gigantes? Eu queria que você imaginasse um daqueles tonéis, né? Normalmente a gente vê tonéis de leite, de cerveja, de uma série de coisas. Imagine um desses tonéis, cheios de cocô, mas cheio de bosta mesmo. Agora imagine uma pessoa que você gosta muito lá, não é você. Imagina uma pessoa que você ama, que você gosta, no meio da merda, no meio do tonel, aquele cheiro horrível, aquela bosta quentinha, e está lá no meio. E você é a pessoa que você ama, você vê a pessoa que você tem consideração, que você tem prazer, que você tem amor, naquele tonel cheio de bosta, e você vira para ela e fala assim: ô, sai dessa merda, vem pra cá, é melhor. Ô, larga esse cigarro seu aí. Ô, vamos fazer uma atividade física, vamos pra academia. Ô, sai daí. Vamos fazer um curso. Ô, vamos fazer uma formação, vamos ler um livro. Ô, vamos pra uma festa. Vamos amar. Sabe o que a pessoa responde? Tá bom aqui. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Aqui tá até quentinho demais. Tá confortável. Você acostuma até com a merda. Esse é o problema das pessoas. Você acostuma com a merda, você acostuma com a morte, você acostuma com um casamento ruim, você acostuma com um salário ruim, você acostuma com uma casa ruim, no lugar ruim. Você se acostuma com um ruim muito fácil. E você acaba vivendo uma vida muito mais para não perder do que para ganhar. E você acaba desenvolvendo esse senso de conformismo, de normalidade, de incapacidade de mudar a sua realidade. Porque você usa a referência medíocre das pessoas que estão à sua volta para validar a sua. Você até às vezes fica descontente. Você até às vezes fica desanimado com as coisas. Mas aí você sai para a rua para conversar sobre os seus problemas, você escuta problemas piores que o seu. E você volta para casa dizendo o quê? Pensando bem, eu vou ficar quietinho aqui, porque tem gente que está muito pior que eu, minha vida está até boa demais. Olha que merda de pensamento, olha que mentalidade mesquinha, pequena, ridícula. Sabe, você precisa entender que para viver a vida que você quer viver, você precisa confrontar, você precisa enfrentar alguns gigantes. E os gigantes que você precisa enfrentar, o primeiro deles é você determinar padrões de vida que você quer viver. Você precisa ter clareza qual o próximo nível de estilo de vida que você quer ter. Você precisa elevar os seus padrões. Você precisa desejar viver um nível de vida de outro patamar, de outra forma. Sabe qual é o nível que você quer ter no seu relacionamento amoroso?
Qual seria o nível de felicidade, de plenitude, de amizade, de compartilhar, de sexo que você gostaria de ter? Sabe, quando você entende que pode ser muito melhor, você não se contenta com menos. Quando você experimenta o melhor, você experimenta da picanha, você não está mais afim de comer carne moída. Sabe, agora o que você tem experimentado de novo? Nada, porque você não se permite, você se contentou. E você perdeu todas as referências de abundância na sua vida. Sabe, tem um versículo na Bíblia, que é lá em João 10:10, que diz o seguinte: eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Você não foi chamado para viver uma vida mais ou menos. Você não foi chamado para comer o resto dessa terra. Você não foi chamado para desfrutar de ser cauda. Você não foi chamado para pegar dinheiro emprestado. Você não foi chamado para ocupar cargos de mão de obra, cargos que não te levam na realização dos seus sonhos. A sua mente é próspera, a sua capacidade, a sua habilidade de realizar coisas extraordinárias, elas são incríveis. E por que você se contenta com as coisas que você está vivendo? O que eu quero te dizer é o seguinte: não é o seu saldo bancário que define você, não é onde você nasceu, não é a sua estrutura familiar, não é o seu trabalho que você tem hoje, não é o carro que você tem hoje, nada disso te define. O que realmente te define é as decisões que você toma a respeito do tipo de vida que você quer viver. Entender isso é entender que você foi chamado para a abundância. Você foi chamado para desfrutar do melhor desta terra. Só que por que você, mesmo sendo cristão, mesmo sendo um católico, mesmo acreditando numa palavra de Deus, você se conforma na mediocridade? Porque sair da mediocridade demanda esforço, é uma resistência e contra a sua natureza, contra a sociedade, porque você tem que se expor a riscos, você tem que se expor a ser quem você verdadeiramente é. Sabe, e as pessoas, elas têm medo de revelarem quem elas é. Então todo mundo cria uma máscara fantasiosa do parecer ser. Elas têm muito medo de assumir quem realmente elas são. E eu vou te dizer, a capa que você veste do parecer ser, é o oposto dos seus medos. Se você quer passar uma imagem de confiança, o seu medo é a insegurança. É a incerteza, é a dúvida. Então você tem que fazer pose de que sabe tudo. E você acaba nem expondo os seus comentários, com medo de abrir a sua boca e as pessoas descobrirem que você é fraco. Sabe, você não sabe quem realmente você é. E você não assume os compromissos de crescer dia após dia, de dar o primeiro passo, de vencer os desafios, de mudar o seu patamar. Sabe, então, existe uma história que eu também gosto de compartilhar. Essa é uma história real, de um grupo de amigos que foi escalar um monte no Chile, eu esqueci qual que é o nome do monte lá. E olha só, eram 5 amigos, 4 estavam bem condicionados fisicamente, e um dos amigos estava acima do peso e menos condicionado fisicamente. E quando ele chegou no pé do monte que eles iam escalar, esse amigo mais gordinho, menos condicionado fisicamente, menos preparado, ele falou o seguinte: gente, vai vocês, eu não vou conseguir, eu vou falhar, vai vocês, eu vou ficar por aqui. E aí os amigos voltaram ali pro gordinho e falaram assim para ele: deixa eu te falar, não preocupa onde você vai parar. Você é capaz de dar mais um passo em direção ao topo? Ah, um passo eu consigo. E aí o gordinho foi lá e deu um passo. Ele já estava mais próximo do topo do monte, do pico. E depois eles perguntaram de novo: e mais um, você consegue? Ah, mais um eu consigo. E ele deu mais um, estava mais próximo. E depois mais um, depois mais um, depois mais um, mais um. E quando ele viu, ele estava lá em cima. Sabe quantas vezes você não tem desistido antes de tentar? Você não tem dado um passo apenas para sair da sua zona de conforto, para sair dessa zona de mediocridade, uma vida comum e ter resultados mais ou menos? O quanto a sua vida tem sido pautada por referências medíocres. Você olha para os seus pais, o casamento deles é uma referência para o seu. Só que você olha para o casamento deles, talvez não é o melhor exemplo. Talvez você olhe para outros exemplos, você também não acha. E você talvez se contenta apenas com mais ou menos. Eu preciso te desafiar aqui hoje. Eu preciso confrontar essa vida medíocre que você está acostumado.
As pessoas estão acostumadas com uma vida comum e dão o nome disso de normalidade, de normal. Não, é normal fazer sexo uma vez por mês. É normal faltar dinheiro para pagar as contas. É normal não ter tempo para ir na academia. É normal não ter tempo para fazer uma caminhada. É normal acordar cansado. É normal não ter a melhor roupa. É normal não tirar férias nesse ano. É normal não viajar. Sabe, tudo passou a ser normal. Você não consegue enxergar possibilidades, opções, alternativas para viver uma vida melhor. E aí você se contenta. Mas quando você enxerga uma alternativa, você se retrai, porque você tem medo de experimentar um caminho novo. Você tem medo de desbravar, você tem medo de se enfrentar. Então o jogo, ele acontece quando você decide jogar. Você já abandonou o jogo da vida. Quando você se contenta com mais ou menos. Você já abriu mão da vitória quando você se contenta em empatar. Então deixa eu te falar uma coisa. Um casamento ruim, vida financeira ruim, saúde ruim, disposição ruim, inteligência emocional ruim, você está bem agora, daqui a pouco você estoura, uma hora você está triste, outra hora você está pulando de felicidade, uma hora você está bem, alguém fala uma palavrinha para você, você já cai em melancolia, sabe? Uma hora você está cheio de amigos, outra hora você está sozinho, sabe? Você não tem uma vida social, você não sai para comemorar, você não tem amigos para festejar, ou você até vai, mas você não se sente inserido naquele lugar, parece que aquele mundo não é seu. É como se fosse um peixinho fora d'água. E você diz que isso é normal. Deixa eu te falar uma coisa. Não é normal. Isso é comum. É comum. É comum você olhar ao seu redor e perceber isso. É comum você olhar para os seus parentes e perceber isso. É comum você olhar para os seus amigos e perceber isso. É comum. Mas isso não é normal. O normal é uma vida abundante. O normal é você desfrutar e comer o melhor desta terra. É você ter dinheiro para emprestar para os outros. É você ter dinheiro para viver os seus sonhos. O dinheiro não serviu, ele não existe para ele controlar o que você deve gastar ou o que você deve fazer, como a maioria das pessoas é. Eu falo assim, vem fazer um curso comigo de R$9.000, não tem dinheiro. Então quem está mandando na sua vida é o dinheiro que você não tem. Quando você tem dinheiro em abundância, é você que decide o que você faz com o seu dinheiro. Então, até quando o seu pensamento, a sua vida vai ser pautada na escassez, nas contas que tem que pagar, nas dívidas que estão chegando, na quantidade de conta? Ou seja, até o seu pensamento, ele aprendeu a sobreviver pensando nos problemas. Você só pensa no problema, você só pensa na dificuldade. Você não pensa na férias que você quer viver não sei aonde. Você não pensa no carro que você tem vontade de ter. Você não pensa no apartamento, na casa que você gostaria de comprar, nos restaurantes que você gostaria de frequentar. Mas você pensa nas contas. E quando você pensa nas contas, você começa a atrair a realidade que você tem. A gente vai ter um dia aqui que a gente vai falar sobre o pensamento. O pensamento ele é o responsável pela gestão das suas emoções e a gestão dos seus comportamentos. Então, entender isso é entender que o normal é ter abundância, é você emprestar dinheiro a muitos, é você ser líder em tudo aquilo que você faz, é você ser abençoado em tudo aquilo que você faz, é onde você põe a mão, aquilo prospera, sabe? É você ter um casamento que você tem prazer de chegar em casa, encontrar a sua esposa, encontrar o seu marido, é onde você tem, sabe, você faz amor quase todos os dias. Mas faz amor não é porque é obrigado, é porque você tem tesão, você tem a mente tranquila, você tem a mente leve para se relacionar. Você não faz sexo porque sua mente está tão preocupada com tantas outras coisas que você não consegue ter prazer. Sabe, a sua vida é um problema. Sabe, você não tem amigos de verdade, você não tem pessoas que querem comemorar as suas conquistas, você não participa de grupo de pessoas que estão em expansão, em crescimento, é só de problemas. Sabe, quando você começa a viver essa vida, você se conforma, porque você não sente forte, você não sente capaz de mudar essa realidade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não está vivendo uma abundância na sua vida, você está vivendo uma disfunção. E uma disfunção é um problema. É um problema. E um problema ele precisa de solução. Um problema ele precisa de remédio. Você precisa assumir que você precisa de uma solução. Enquanto você não entender que você pode viver uma vida muito melhor, você não
vai mudar. Você fica se enganando de que está tudo bem. E a enganação é o sapo na panela com a água fervendo. Está tudo bem, está tudo sob controle. É o viciado em cigarro, é o viciado em drogas, que ele começa a fumar. Não, aqui eu paro na hora que eu quiser. Na hora que ele decide parar, ele percebe que ele não consegue mais. É assim que são formados os vícios. São dependências emocionais, de prazeres imediatos que formam os vícios. Talvez você está viciado numa vida, mais ou menos. Numa vida fraca. Mas você foi chamado para ser um avião que decola. Você não foi chamado para ser um avião para ficar no chão. Quem te falar isso, você rejeita. Você não precisa brigar com as pessoas, você não precisa excluir as pessoas da sua vida. Você só precisa dizer o seguinte: deixa eu te falar uma coisa, aquilo que você fala a meu respeito, aquilo que você pensa não me interessa. Eu sei para onde que eu vou e onde que eu vou estar. Se você acha o contrário, talvez você não sirva para andar comigo, porque eu quero pessoas que vão estar comigo lá naquele topo. É aquele lugar que eu quero encontrar as pessoas, não aqui. Sabe, você não deve satisfação para ninguém. Construa a sua história, faça o que tem que ser feito, sabe, mas vá buscar elevar os seus padrões, elevar os seus níveis para você viver uma vida abundante. Sabe, essa vida abundante é possível sim. Ela é possível. Você é um ser único, especial, dotado de uma personalidade, de uma identidade única e exclusiva em um mundo de não sei quantas bilhões de pessoas. Não existe ninguém com a mesma capacidade que você. Foi feita uma entrevista com dois irmãos que vieram de uma família onde o pai era um viciado em drogas e ex-presidiário. A mãe uma prostituta e também viciada em drogas. Tiveram 2 filhos. Ele olhou para a situação que ele vivia e ele falou: não tem como eu fazer. Eu vim de pais viciados, pais ladrões. Eu só posso dar nisso. Pé de laranja só dá laranja. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não é uma laranja. Você não é um ser imutável. Você é mutável. Você não é o gerente da sua vida. Você é o protagonista da sua história. Você pode ser aquele que vai escrever e reescrever a sua história. Você não é gerente. Não existe uma realidade que você está administrando. Você determina o estilo de vida que você quer ter. Então você não é obrigado a aceitar condições medíocres na sua vida. Então tem que ter indignação, tem que ter insatisfação. E você começar a buscar: o que eu quero viver no meu casamento? O que eu quero viver na minha vida financeira? O que eu quero viver na minha vida profissional? O que eu quero viver sobre a minha saúde? Que tipo de corpo que eu quero ter? Sabe, há 3 anos atrás eu falei o seguinte: eu quero ter 9% de gordura no meu corpo. Naquela altura eu estava com 26% de gordura no meu corpo, uma barriga enorme, cheia de dobras, flácidas. Sabe, hoje eu estou com 10% de gordura. Sabe, não foi da noite por dia. Tem 3 anos que eu estou tentando. Hoje eu não tive tempo para ir na academia. Eu fiz 15 séries de apoio aqui na minha sala de escritório, porque eu não tive tempo para ir na academia. Mas eu tinha compromisso comigo mesmo de atingir um resultado. Sabe, não tinha ninguém olhando para que eu pudesse fazer esses apoios. Mas você precisa escrever e determinar a história que você quer viver. Quando você entende isso, você começa a deixar de ver uma vida comum e começa a ver uma vida abundante. E essa vida abundante, você precisa acreditar que você foi chamado. Não importa a realidade dos seus pais, não importa a sua realidade atual. Você precisa decidir hoje. E a decisão não é diferente de uma escolha. Eu posso escolher ter uma vida melhor hoje, mas amanhã eu caio na mediocridade. Amanhã eu caio no mesmo estilo, mesma atitude e comportamento que eu tenho tido. Mas uma decisão, ela não tem volta. Uma vez que você decide algo, não tem volta. Uma vez que você decretou: chega, acabou. Virou a chave. É o próximo nível, é o próximo resultado. Então você precisa decidir hoje. Quais decisões você precisa tomar hoje para começar a viver a vida que você acredita que você merece, a vida pelo qual você foi criado, você foi chamado para viver. Deus criou o homem no 6º dia e descansou no 7º. Quando ele criou o homem no 6º dia, ele disse: muito bom. Dizem que Deus ele se surpreendeu com a criação, dizendo: uau, agora eu me surpreendi. Agora eu superei todas as minhas capacidades, porque eu criei um ser
único. Sabe, são bilhões de pessoas, eu criei um. Com personalidade, com característica, com caráter, com uma digital diferente. Ele se surpreendeu. Foi tão incrível a criação que ele decidiu descansar no dia seguinte. Ele falou, agora eu me superei, agora eu posso descansar. Mas você continua olhando no espelho e falando como um coitadinho. Sabe, você anda chutando pedra no chão. Você anda curvando a sua cabeça quando você está diante de pessoas que podem alavancar o seu resultado porque você se acha inferior. Larga de ser bobo. Você é lindo, você é perfeito do jeitinho que você é. Então encara a realidade e entenda que não é o que você tem que determina quem você é. Não é o ter que determina o ser, é o ser que determina aquilo que você vai ter. Quando você entender quem você é, vai determinar o que você vai ter como estilo de vida. Quando você entende que é o ser que determina como você faz, que determina aquilo que você tem, então para de andar como coitado. Tem um amigo meu que também dá treinamento, ele diz o seguinte, abandona essa cara de pobre. Sabe? Tem gente que tem cara de pobre mesmo, né? Você pode pôr dinheiro ali que é difícil de mudar. Mas eu penso que a atitude de rico dá para falar. Tem uma atitude de confiança, de certeza, de que tudo já foi liberado. Está tudo disponível para você. O que você precisa fazer é se apropriar. Mas enquanto você achar que está tudo bem, nada vai mudar. Não vai mudar o seu comportamento, não vai mudar o seu resultado, não vai mudar o seu relacionamento, não vai mudar a sua saúde, não muda nada, porque está tudo certo. Mas a partir do momento que você fala, não tem nada certo, eu preciso ter uma conversa aqui em casa, eu preciso ter uma conversa com a minha equipe, eu preciso ter uma conversa com os meus filhos, eu preciso ter uma conversa comigo mesmo. Sabe, essa conversa, ela tem que ser crítica, você tem que ser duro com você, ela tem que provocar mudanças. O que eu perco se eu começar a mudar a minha vida? Você não perde nada. Você já está perdendo anos da sua vida, não desfrutando do melhor dessa terra. Tem um corredor nos Estados Unidos, na época, a pessoa que corria mais rápido no mundo, ela corria 100 metros em 13 segundos. E durante anos esse recorde nunca foi batido. Até que um dia, eu esqueci o nome do corredor agora, ele foi lá, bateu esse recorde, correu os 100 metros em 9 algum ponto segundos. Não foi ele não, foi uma outra pessoa, acho que 10, 11 segundos, eu não lembro a história bem. Mas eu sei, o que me marcou nessa história é que até vários anos, sem ninguém bater o recorde, uma pessoa foi lá e bateu. Depois que essa pessoa bateu o recorde, que muito tempo ficou sem bater, depois de 3, 6 meses, mais de 70 pessoas bateram aquela marca. Por que essas outras pessoas bateram aquela marca? Porque elas viram que era possível. Então deixa eu te falar uma coisa. Pare de procurar aquilo que quem já fez. Seja você aquele que quebra recordes. Seja você a referência. Seja você a ser admirado. Para de correr atrás e seja aquele que corre à frente. Para de correr atrás do prejuízo e começa a correr atrás do lucro, atrás da abundância, atrás da prosperidade. E se você crê em Deus, faça a sua parte e descanse na graça e no favor de Deus. Porque quando você crê, a abundância vem, mas tem sempre a sua parte a ser feita. Então nós falamos sobre abandonar a vida medíocre, uma vida comum e começar a viver uma vida abundante. Para isso, você precisa tomar decisões, não são as circunstâncias que definem quem você é, mas aquilo que você decide a respeito dessa vida. Então, não são as circunstâncias que definem quem você é a sua decisão. Você não é gerente da sua vida. Você não nasceu para gerenciar problemas. Você nasceu para construir a sua história. E se a sua história é viver uma vida épica, uma vida extraordinária, então determina o que exatamente é isso e começa a construir com ações consistentes dia após dia.